Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa última lição deste primeiro trimestre de 2021, Gênesis 41 a 50. José, o governador do Egito, talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O nosso texto áureo está em Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Palavras de José do Egito, aos seus irmãos, para que eles não se amaldiçoassem, não se aborrecessem consigo mesmos, não se culpassem mais. E ao longo dessa lição veremos que grande exemplo de vida José do Egito deixou para todos nós. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 45, do versículos 1 a 28. Verdade prática nos fala que Deus está trabalhando, mesmo quando não fazemos a menor ideia do que Ele está fazendo. A introdução do nosso comentário destaca que nós aprenderemos nesta lição que um caráter perdoador e sem rancor é o caminho para a excelência. Nosso primeiro tópico nos fala que José se torna governador. O relato que está em Gênesis capítulo 41. Todos gostamos dessa parte da vida de José, mas ela nada mais é do que o resultado do que veio antes. Os anos de humilhação, os muitos anos de humilhação, produziram nele o caráter e as condições necessárias para que ele não fosse enganado, ludibriado pelo poder aqui da terra. Ele tinha todo o poder que um homem poderia ter na sua posição, na sua condição. Mas ele não deixou em momento algum que isso o cegasse, que isso o fizesse esquecer que havia uma realidade muito maior e de que havia um plano muito maior e um Deus muito maior do que todas essas coisas. Tudo começa com os sonhos de Faraó, relatados em Gênesis 41. 2 anos depois que o copeiro-chefe, o copeiro Mor, havia saído da prisão, Deus mexe com as circunstâncias novamente. E o copeiro, então, se lembra de José. Mais uma vez nos deparamos com sonhos. Deus usa essa maneira de se revelar a essas pessoas e colocar em ação o seu plano. Mas agora quem tem os sonhos é Faraó. E mesmo os experientes adivinhos do Egito, e com certeza haviam muitos magos, feiticeiros, não entendiam o que esses sonhos significavam. Lembre-se que nesse momento o Faraó, ele lembra do seu sonho, ele conta o seu sonho, porém ele não encontra ninguém que o interprete. É uma situação um pouco diferente daquela que nós veríamos no livro do profeta Daniel, em que o rei Nabucodonosor não se lembrava do sonho e muito menos tinha alguma ideia do que ele significava. Mas nos dois casos, os sonhos indecifráveis, enigmáticos, são para nós lembrarmos que Deus ele nos comunica de formas misteriosas e sempre nos lembrando que o nosso conhecimento é limitado diante do poder dele. Os sonhos de Faraó não tinham declarações nem falas, apenas imagens, figuras e eventos. José não interpretava sonhos a partir de técnicas rígidas, mas era o Espírito Santo que mostrava a ele o significado. Ao contrário dos adivinhos daquela época, que tinham uma espécie de tabela ou livros
contando o que determinados elementos ou ações significavam nos sonhos. Mas mesmo com essa sabedoria, eles não conseguiram decifrar o sonho de Faraó. Os sonhos, como meio de comunicação de Deus com os homens, nos remetem à carta aos Hebreus, onde fala que no passado Deus falou de muitas maneiras. Claro que hoje Deus fala como quer, todo o tempo. Ele fala de todas as maneiras, mas hoje ele tem maneiras mais claras de se comunicar com os homens, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, através da pregação, através dos louvores cristãos. Então veja que Deus ele utiliza todas essas formas para se comunicar com os homens. Hoje, nós temos que a palavra de Deus é o coador, o filtro, pelo qual precisa passar toda e qualquer revelação, sonho ou profecia. Lembremos disso, sem nunca desprezar ou tentar engessar o agir de Deus. Hoje, Deus pode falar com alguém através de sonhos? Sim, com toda certeza, Ele pode fazer isso. Mas não significa que todos os sonhos que temos vêm de Deus. Às vezes vêm da nossa própria imaginação, dos próprios anseios do nosso coração. O certo é que, diante de qualquer dúvida, busquemos a Deus e Ele, de alguma maneira, nos confirmará a sua vontade. O segundo item nos fala de José como governador do Egito. O Egito antigo ainda hoje fascina o mundo. Era uma grande potência militar, científica e econômica da época. José sairia do cárcere, da masmorra, para se tornar o vice-rei do Egito, governando o mais poderoso império que existia. E como isso seria possível? A não ser pela mão de Deus. De forma que um escravo, um prisioneiro, se tornaria vice-rei do Egito. Descer do trono para a prisão é difícil, mas não improvável. Mas o contrário da prisão para o trono, isso sim é um milagre. Martin Luther King diz que a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta nos momentos de conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. E nós vemos isso claramente na vida de José. A maneira como ele se portou, tanto na bonança quanto nos momentos difíceis, é uma prova de que é possível ter um caráter moldado por Deus e que agrade a Deus e também abençoe o nosso próximo. José tinha sido aprovado. Chegou o tempo de Deus usá-lo de outra maneira. Ele já tinha sido usado por Deus na casa de Potifar, na prisão, e agora era o momento de ser usado para salvar toda uma nação. Aquele que tinha sido fiel na escassez será fiel na abundância. A sua lealdade às pessoas e a sua fidelidade ao Deus dos seus pais o talharam para esse momento. Embora ele sendo um estrangeiro naquela terra, mas ele se doou pelo Egito para literalmente salvar o Egito da fome. O terceiro item nos fala de algo que José talvez tivesse tanto ansiado nos seus anos no Egito, mas não lhe tinha sido possível ainda ter: uma família, esposa e filhos. Antes de chegar à época da fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, ou Azenete, em outras traduções, filha de Potífera, sacerdote de On. Ou seja, ela era uma mulher de família nobre, de uma família sacerdotal. E ela dá a José alegria em dobro, 2 filhos. Por isso, lembramos que família é um recurso de Deus para a alegria e completude do homem, que não é apenas a esposa e os filhos, o marido e os filhos, abrange-se aos sobrinhos, aos netos, ao círculo familiar ampliado. A esposa, Asenate, vem da alta e prestigiada classe sacerdotal egípcia, e José agora estava no topo da hierarquia social. Mesmo assim, não se deixou corromper. Se nós tivéssemos mais crentes fiéis e íntegros nas altas esferas de decisões do nosso país, muita coisa seria diferente. O nome dos 2 filhos de José é muito significativo. O primeiro, Manassés, ou Manasseh, Deus me fez esquecer. O segundo, Efraim, Deus me fez crescer. Os 2 nomes são proféticos. O primeiro é lembrando: Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. Eu sofri muito, mas Deus me ajudou a superar. Era José dizendo que ele estava virando a página.
E o nome do segundo mostra como Deus pode usar todas as circunstâncias, mesmo as piores, para o nosso crescimento e maturidade. Os irmãos de José quiseram matá-lo, mas agora ele tem filhos, ou seja, a sua linhagem não desapareceria da face da terra. A lição central aqui é: Deus cicatriza as nossas feridas, por mais profundas que elas sejam. Erra quem diz que o tempo é o melhor remédio, às vezes não é. Às vezes o tempo até ajuda a aumentar as feridas. Deus é que é o melhor remédio para toda e qualquer ferida, do corpo e da alma. Vamos ao segundo tópico. José perdoa seus irmãos. Gênesis capítulos 42 a 45. Passaram-se os anos de fartura, os anos das 7 vacas gordas, e agora finalmente chegaram os anos das vacas magras. Não havia colheita, havia fome em toda a terra, tanto no Egito quanto em volta. E o povo correu a Faraó, e Faraó diz: vão a José, ele vos dirá o que fazer. Parece que aqui nós estamos vendo um prenúncio daquele ato que aconteceria séculos depois, quando Maria procura Jesus para falar: acabou o vinho. E ele diz: eu não tenho ainda nada contigo, não é chegada a minha hora. Mas ela sabiamente fala aos empregados ali daquela casa: façam tudo o que ele disser, vão a ele dirá a vocês o que fazer. E aqui nós vemos essa providência. Os anos de escassez e seca começaram, mas o Egito estava preparado, porque o Egito tinha José. A Bíblia nos relata, e a história confirma, que ele construiu grandes celeiros, alguns dos quais ainda podem ser encontrados hoje em alguns lugares do Egito, e que ainda estariam funcionais, ainda poderiam ser utilizados, apesar de decorridos tantos séculos. Quando nós pensamos em celeiros, nós pensamos em construções acima do solo, mas sabiamente José fez silos subterrâneos e guardou todo o trigo. A Bíblia nos fala que era tanto trigo, tanto grão, que depois de um certo tempo não pôde mais ser contado, não pôde mais ser numerado, ou seja, não havia números na matemática egípcia para representar tanto grão, tanta comida. Portanto, quando chegaram os anos de escassez e seca, o Egito estava preparado. Talvez os egípcios não tivessem noção de quanto eles estavam preparados. Chegaram os momentos de fome, mas quando eles foram até José, havia comida para eles. Porém, a fome não era apenas no Egito. O Egito era o celeiro de toda aquela região do Oriente. Então, começaram a vir pessoas de outros países, de outras terras, inclusive da terra de Canaã, onde viviam Jacó e os seus filhos e a sua família. Vieram ao Egito para comprar mantimentos. Por isso, quando chega esse momento, os sonhos que José teve na sua adolescência se tornam claros. Ele sabia que a qualquer momento seus irmãos também chegariam. O primeiro item nos fala sobre fome e confrontação. Passaram-se 22 anos, veja só, 2 décadas e mais alguns anos. Passaram os 7 anos de fartura e 2 anos de vacas magras. E agora, finalmente, José e seus irmãos estão frente a frente. Um no topo da hierarquia social e os outros no mais baixo da escala social. Além de serem beduínos, nômades, eram também estrangeiros, sempre vistos pelos egípcios como pessoas que não se podiam confiar, habitantes da areia, como eles costumavam ser chamados nos textos arqueológicos. A entrada no Egito não era simples. Relata o escritor Werner Keller, arqueólogo também, no seu livro E a Bíblia Tinha Razão, que na fronteira do Egito havia uma muralha, a Muralha dos Príncipes, onde eram barrados os estrangeiros. Não era qualquer pessoa que podia entrar livremente no Egito. Tinha que passar por todo um interrogatório, por todo um exame, para que finalmente fosse admitido a entrar no Egito. Os irmãos de José devem ter passado por tudo isso também. Veja então que após passar por toda essa dificuldade e enfrentar tantas provações, uma jornada longa de cerca de 400 quilômetros, também era uma jornada perigosa, numa região de fome, de sequidão e também de bandidos perigosos, tribos rivais. Finalmente se cumpre o sonho de José, o primeiro dos sonhos.
O primeiro sonho em que ele via os molhos de trigo de seus irmãos se curvando diante do molho de trigo que ele colhia. Os seus irmãos não sabiam da sua identidade, mesmo assim estavam inclinados à sua frente. Inclinados não apenas naquele cumprimento formal, mas prostrados até o chão, por como era a maneira comum de se comportar diante dos mais altos dignitários e oficiais de Faraó. Até o final de Gênesis, os irmãos de José irão se curvar diante dele pelo menos 5 vezes. E eles não sabiam que José entendia as suas falas. José conversava com eles usando um intérprete, mas entendia perfeitamente tudo o que eles falavam. Portanto, ele usou de astúcia, usou de esperteza para testá-los, para saber o que ia em seus corações. Como um teste, José os acusa de espiões e prende um deles, Simeão. Deixou os demais retornarem a Canaã levando os seus alimentos, mas com a missão de trazerem o seu irmão caçula, Benjamim, para comprovar que a sua história era verdade. O refém seria solto quando o mais novo chegasse. Que drama comovente! O que devia passar no coração dos irmãos de José? A Bíblia relata um pouco do que eles falavam entre si. Deus está nos castigando. Finalmente Deus está nos cobrando o que nós fizemos com o nosso irmão José. E eles pensavam que José não entendia o que eles falavam, mas ele compreendia perfeitamente. Portanto, esses textos bíblicos nos mostram que a culpa, mesmo tendo passado tanto tempo, não tinha se apagado. Ninguém foge de uma consciência culpada. Pode correr, pode até ficar um pouco longe, mas não pode se esconder para sempre. E assim aconteceu com os irmãos de José. Após 22 anos, finalmente a fatura chegou. Finalmente o anzol fez a curva e eles tinham consciência disso. O segundo item nos fala sobre revelação e reconciliação. Após um esquisito jogo de gato e rato, com idas e vindas, que alguns até interpretam erradamente, José agiu mal, foi cruel com seus irmãos. Nada disso. Ele calculou cada passo sabiamente como um habilidoso cirurgião. Ele estava testando seus irmãos para saber se realmente eles tinham se arrependido, para saber se eles tinham mudado, o que ia em seus corações. Facilmente vemos que não havia maldade nas suas ações. A leitura que ele fez é que Deus os tinha conduzido de modo soberano e misterioso todo aquele enredo, todo aquele tempo. Imagine quando José parava para pensar sozinho. Onde eu estava e onde Deus me colocou, e agora ele traz os meus irmãos à minha frente. Não havia como ele colocar isso para outra pessoa que não fosse Deus. Deus era o único responsável por conduzir as coisas daquela maneira. Então José agiu de forma esperta, de forma astuciosa, mas nunca de forma cruel ou com maldade no seu coração. Finalmente, após o comovente e sincero discurso de seu irmão Judá, o mesmo Judá que tinha proposto: não vamos matar o nosso irmão, vamos ganhar dinheiro com ele, vamos vendê-lo como escravo para os mercadores ismaelitas, para que o levem embora para longe de nós. Esse mesmo Judá agora se coloca à disposição de José para que o seu irmão Benjamim não fosse de alguma maneira punido, para que o caçula fosse livre de um crime que tinha sido imputado a ele. Judá se propõe a tomar o lugar de Benjamim. Com isso, José fica convencido que realmente eles mudaram. Então, sem poder mais se conter, ele se revela. É interessante que antes desse episódio, José já tinha chorado fortemente outra ocasião, quando seus irmãos vieram na primeira vez. Imagine o peso que ia no seu coração, o quanto ele não teve que se conter para não se dar a revelar, pois ele precisava ter certeza de que tinha mudado o seu pensamento, de que tinha mudado as suas intenções. A teologia da providência é revelada por José aos seus irmãos. Ele se revela e, em meio ao espanto geral dos seus irmãos, ele logo diz: não se culpem, não se pese no vosso coração, não fiquem se culpando, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Deus me colocou como pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Quem mais poderia fazer isso a não ser
aquele mesmo Deus que tinha se revelado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Que outro Deus de outra nação poderia ter feito isso? Quantas vezes não deve ter passado na mente dos irmãos de José as histórias piedosas que eles tinham aprendido de Abraão, de Isaque e do seu pai Jacó, sobre um Deus desconhecido e misterioso que não se podia ver, não se podia enxergar, mas que podia realizar prodígios. E agora eles estavam diante de um prodígio, de algo que, pela lógica humana, não poderia acontecer. Para muitos, providência e soberania divina parecem associadas apenas como uma maneira de explicar coisas ruins, trágicas. Mas a providência de Deus também está associada aos dias bons, aos dias de refrigério. Providência não é o mesmo que fatalismo ou determinismo. A providência divina era um tema muito falado entre os cristãos nos séculos 18 e 19. Infelizmente, nos séculos 20 e 21, parece que se esqueceu disso. Muitas igrejas dificilmente se ouve falar sobre a providência divina. Esse é um tema que nós deveríamos retomar nas nossas igrejas, nas nossas escolas dominicais, nos nossos cultos de ensino, porque precisamos aprender que a providência de Deus, ela cuida de nós, ela conduz todas as coisas para o melhor caminho. A teologia da providência é a compreensão de que todas as coisas estão sob a direção e autoridade do Deus Todo-Poderoso e nada, absolutamente nada acontece fora do seu governo. O mundo está saindo de um momento de uma pandemia, de uma grande doença que ceifou a vida de muitas pessoas e levou muitos a questionarem a sua fé e perguntarem: será que Deus ainda existe? Será que Deus realmente cuida de nós? Onde está Deus em meio a tudo isso? A teologia da providência responde todas essas perguntas. A providência divina nos mostra que Deus está no controle de tudo, sem que isso anule a responsabilidade humana ou absolva o malfeitor da sua culpa, pois até mesmo a maldade pode ser usada soberanamente por Deus. Aprendemos então com a vida de José e de outros personagens da Bíblia que o mal não faz o que ele quer. O mal só faz o que Deus permite que ele faça. Deus coloca os limites para a maldade. A maldade ela não é incontrolável, ela não é ilimitada. O próprio Deus coloca limites na maldade. Por mais que nós não vejamos esses limites, mas eles existem. É por isso que José, diferente de muitos de nós, nunca caiu na armadilha de culpar Deus pelas tragédias da sua vida, ao contrário de muitos de nós. Então é uma lição que precisamos tomar da vida de José. As tragédias virão sobre nós, os momentos difíceis, os momentos de choro, de fome, de sequidão, de necessidade, mas em nada disso podemos culpar Deus. Como é confortador saber que Deus pode usar qualquer coisa, até mesmo as ruins, para a sua glória. Isso não quer dizer que Deus aprove a maldade, o pecado, as coisas ruins, não. Deus desaprova, mas mesmo essas ele consegue utilizar para a glória dele. Deus não é responsável pelos infortúnios, tragédias ou maldades do mundo, são resultado das escolhas e construções humanas. Mas Deus pode, misteriosamente, tornar o mal em bem. Ele escreve certo em linhas não tortas, mas igualmente certas. Elas estão certas pelo ponto de vista de Deus. O nosso ponto de vista, muitas vezes, enxerga a situação torta, mas o ponto de vista de Deus está tudo reto. A única coisa torta é o coração do homem, por isso que nós enxergamos torto. É como se cada ser humano tivesse um defeito de visão que não permite que enxergue as situações com clareza, mas o olhar de Deus é o olhar perfeito. Por isso, uma das nossas orações deve ser: Senhor, ensina-me a olhar como o Senhor vê. O terceiro e último tópico da lição nos fala sobre os últimos dias de Jacó e de José. Através de José, Deus salvou a nação de Israel e abençoou o Egito. Posteriormente, ele levantaria outro maior do que José, sem pecado, para salvar o mundo todo da condenação. Isso porque José, na sua época, foi chamado pelos egípcios de Zaphnat Paneia, ou seja, o Salvador do mundo. Veja que antes da sua viagem ao Egito, Deus aparece
ao idoso Jacó e fala: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então Deus garante a Jacó: pode ir tranquilo, pode ir confiantemente ao Egito. E assim ele atravessa toda aquela distância com a sua família, com suas esposas, com seus filhos, netos e toda uma família que chegava a cerca de 70 pessoas. O encontro de José com seu pai, alquebrado e idoso, é um dos momentos mais emocionantes dessa história. A Bíblia nos fala que eles choraram por um longo tempo. Um pai que acreditava que nunca mais ia poder ver o seu filho, porque o tinha como morto, e agora poder abraçá-lo. Mas não somente poder abraçá-lo, mas poder agora ver a família desse filho, os seus netos. É uma emoção indescritível. E mais, saber que a sua família estava toda protegida, estava segura, mesmo num país estrangeiro como o Egito. A história de José, diferente do que dizem os neopentecostais, não é uma alegoria de como podemos ficar ricos depois de experimentar a pobreza. O que estava em jogo era um propósito muito maior do que a própria vida de José. O objetivo divino ao levar ao Egito era, através dele, preservar toda a família, porque é dessa família que viria o povo do qual viria o Salvador, o Messias. Esse era o plano de Deus. Em segundo lugar, tempos de prosperidade e abundância devem servir para abençoar os outros também, e não apenas para o nosso desfrute pessoal. Então fica a pergunta: se nós estamos num momento de abundância, de prosperidade, será que temos abençoado as outras pessoas também com aquilo que nós possuímos? Ou será que estamos desfrutando apenas para nós mesmos? O segundo item, a generosidade de José. Suas palavras aos seus irmãos: não temais, pois, não tenham medo, não se preocupem, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Aquela palavra que chega ao coração. Porque talvez eles estivessem cheios de preocupações. Estavam numa terra estranha, um idioma diferente, uma religião diferente. Eles eram estrangeiros, nômades, povo da areia, que era assim que os egípcios se referiam de maneira depreciativa a pessoas como a família de Jacó. Eles tinham todos os motivos para ter medo, para ter preocupação. Mas José lhes tranquiliza e diz: não tenham medo. Assim também, nós cristãos, nos dias que vivemos, temos 1001 motivo para ter medo. Medo das doenças, medo da fome, da guerra, do desemprego, medo das mudanças políticas, econômicas e sociais, mas em meio a tudo isso Deus nos fala: não tenham medo. Os irmãos de José, novamente, fazem aquele meia-culpa, admitem que pecaram, que cometeram uma transgressão contra ele. José estava no topo da hierarquia egípcia, tinha poder de vida e morte sobre eles. Por isso estavam apreensivos, mesmo depois dele lhes dizer que fora Deus que o enviara ao Egito. Eles tinham sido instrumento de Deus para realizar aquela obra. E agora, com a morte de seu pai, Jacó pensaram: agora sim ele vai se vingar de nós. Não fez antes porque papai estava vivo, mas José não tinha nada a esconder. Ele era uma pessoa sincera. O que ele mostrava é o que ele era. A espiritualidade dele não dependia do pai estar vivo ou morto. Ele não desejava vingança. Talvez essa seja a maior provação de todos nós, não exercer a vingança. Porque sempre teremos pessoas contra as quais nós desejamos nos vingar. E muitas vezes teremos na nossa mão as maneiras, os meios de nos vingarmos dessas pessoas. A vingança é extremamente sedutora, mas ela é terrível em seus efeitos. A vingança, ela não conforta o nosso coração. Pelo contrário, ela é como se uma pessoa sedenta fosse tentar matar a sede com água do mar. O resultado é que ela terá cada vez mais sede. O perdão é a matéria-prima de uma vida vitoriosa e livre. Perdão não é uma escolha, uma opção. É a única atitude eficaz para quem busca uma vida plena. Perdoar não muda o passado, mas torna o futuro melhor. Torna o futuro de um deserto em uma terra frutífera.
Isso acontece pela graça de Deus, porque aí nós lembramos que Deus também nos perdoa, que Deus também nos perdoou. Todos nós somos feridos em algum momento da vida, ninguém escapa disso. É como reagimos a essa experiência que vai fazer toda a diferença. Um autor desconhecido disse algo que resume o assunto. Perdoe, não porque o seu inimigo merece perdão, mas porque você merece paz. Porque sem perdoar, nós nunca teremos paz. O terceiro item fala morrendo na esperança. José viveu mais de 90 anos no Egito. Antes de morrer, aos 110 anos, ele fala as suas palavras finais aos seus irmãos. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vocês sairão daqui, vocês vão voltar para a terra de Canaã, porque aquela terra é que Deus prometeu dar para nós. Então, levem os meus ossos daqui. Não me deixem ficar no Egito. O Egito foi bom para mim, mas eu não quero ficar aqui. Eu quero ser enterrado na terra de Canaã, porque é essa terra que Deus prometeu para nós. Esse era o significado do seu pedido. E ele sabia, eu não pertenço ao Egito. O seu coração nunca esteve lá. E ele sabia que seus descendentes um dia sairiam daquela terra. José tinha roupa de egípcio, aparência de egípcio, falava egípcio, tinha uma esposa egípcia, mas a sua identidade era israelita, era hebreia. José era cidadão de Canaã, porque essa terra que Deus tinha prometido dar a ele e seus descendentes. E os seus ossos foram guardados no Egito por 400 anos e depois transportados por mais 40 anos no deserto, para um dia descansar na terra que ele merecia. É o relato que encontramos em Josué capítulo 24, versículo 32. Então veja que José não pensou apenas naquela geração, mas também nas gerações futuras e lembrou para eles a promessa de Deus. Um dia vocês vão sair daqui. Eu não sei quando, mas um dia vocês vão. E quando forem, me levem. Não me deixem ficar no Egito. Muita gente esquece de Deus na abundância e na prosperidade, mas José não, ele se manteve fiel. Ele chamou o Egito de terra da minha aflição, porque mesmo tendo um cargo elevado, sabia que aquele não era o seu lar. Ele sabia que não estava em casa, não era o seu lar permanente, mesmo que ele nunca mais tenha voltado para Canaã, mas ele sabia que não pertencia àquela terra. O seu desejo de voltar para lá nunca cessou, e um dia ele voltará, mas não nesta vida. Ele prefere se identificar com seu povo, mesmo tendo sofrido com eles e sofrido por causa deles também. Será que nós somos como José? Nós nos identificamos com o povo de Deus ou nos identificamos com aqueles que não andam com Deus? Nunca negocie sua fé, mesmo se a prosperidade bater à sua porta. Toda circunstância é passageira e somente o propósito e o plano de Deus são eternos. Concluímos a lição com a nossa aplicação pessoal. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus em nossas vidas. Achamos que fomos abandonados. Melhor seria apenas confiar, porque Ele jamais abandona os seus. Portanto, estas ricas lições da vida de José são para encerrar Gênesis, o livro dos começos. E assim nós aprendemos como começou esta grande aventura que atravessou os séculos, deu origem ao povo israelita, ao povo judeu, e a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, com isso, chegamos ao final deste primeiro trimestre de 2021. Certamente meses muito abençoados, muito cheios de vitórias para todos nós, e vamos agora em rumo a um novo trimestre com novas lições na sua Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também
Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.